José Roberto Romeu Roque, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa TV Moeda Viva. Muito obrigado. É uma satisfação estar com você aqui, Luiz, e poder discutir alguma coisa com você. Em meu nome, em nome da Associação das Empresas de Recuperação, ASERC. Obrigado. A crise econômica mundial está afetando o Brasil de maneira semelhante para as pessoas jurídicas e para as pessoas físicas? Não. Ainda os efeitos nas pessoas físicas não é tão grande como nas pessoas jurídicas. O efeito da crise no Brasil provém principalmente da redução do crédito concedido. E essa redução do crédito concedido que aconteceu basicamente a partir de outubro, devido a N fatores, impactou significativamente as pessoas jurídicas. As pessoas físicas eventualmente terão impacto, mas isso está ligado à questão do emprego. E como nós estamos seguindo as estatísticas macroeconômicas, o pequeno impacto, ou o impacto no desemprego que aconteceu, no nível de emprego que aconteceu em dezembro, janeiro, já está sendo reduzido. Nós discutimos lá para a época de janeiro e fevereiro é que o impacto da crise pegaria fortemente na empresa de pessoa física se o índice de desemprego demorasse a retomada do emprego depois de 6 meses, tendo em vista a rede de solidariedade ou a rede de assistência social que tem no Brasil através do seguro-desemprego, fundo de garantia. Graças a Deus o emprego retoma. Então, não acredito que vá haver um pico de inadimplência na pessoa física. E o comportamento da inadimplência está esperada ou há problemas a respeito? Do ponto de vista geral, evidentemente que quando você faz algumas perguntas para diferentes empresas ou diferentes setores, você vai ter respostas diferenciadas. Agora, do ponto de vista macro, utilizando os dados do Banco Central, não se verifica na pessoa física, não na pessoa jurídica, na pessoa física um aumento significativo. Um exemplo clássico que muitas vezes está se falando é a questão dos cartões de crédito. Você tem índices por volta de 7,5% a 7,8% de inadimplência em 90 dias. Essa inadimplência subiu para 8,1%, dados do Banco Central, o que não é nada que não esteja dentro dos modelos de previsão ou que impacte os resultados dos portfólios das carteiras de crédito. E você acredita que há diferença entre setores da atividade econômica relativo à inadimplência? Isso sim, não há a menor dúvida que há. Você tem, por exemplo, nas empresas exportadoras, um impacto muito grande da parada ou da redução do crescimento da China, da recessão na Europa e nos Estados Unidos, o que fez com que as empresas exportadoras reduzissem o seu nível de atividades. Embraer, Vale do Rio Doce. E evidentemente que toda a cadeia produtiva ligada a essas empresas, ou seja, os seus fornecedores, também tiveram os seus índices de atividade reduzidos e os impactos. Então, certamente, nas empresas, na cadeia produtiva do setor exportador, o impacto é maior. O governo decidiu agilizar o crescimento através, principalmente, da cadeia produtiva da indústria automobilística. E com sucesso. Se você pegar os índices de crédito, os créditos concedidos na indústria automobilística e o nível de atividade, basicamente, não teve um impacto muito negativo. Então, nessa cadeia produtiva, você não tem os problemas que tem, por exemplo, no setor de bens de capital. E o setor de recuperação de crédito, ele cresce na crise? O setor de recuperação de crédito, ele cresce com o crescimento econômico. O setor, ele cresceu nos últimos 2 anos, coisa de 40%, ou seja, acima do crescimento do PIB, e porque o crédito cresceu. Ou seja, o crescimento do país aconteceu principalmente pelo aumento do crédito. E o aumento do crédito foi maior do que o aumento do crescimento. Então, o setor de recuperação de crédito não é que a inadimplência subiu. Porcentualmente, a inadimplência ficou a mesma.
Ele cresceu porque o setor de crédito cresceu. Com a crise, o setor não cresce. Aumenta os estoques. O setor cresce com o crescimento e cresce com a adimplência. Ou seja, os estoques da adimplência eventualmente aumentam, mas o trabalho aumenta, eventualmente o número de empregos gerados aumenta, as margens se reduzem, mas o setor cresce realmente com a retomada. Ou seja, os estoques ficam grandes, na retomada há contrato, há inadimplência. E aí a economia cresce. A economia cresce e aí o setor começa a trazer as pessoas novamente ao mercado consumidor através da adimplência, e a perspectiva é muito boa de bons negócios e bons resultados financeiros. E o que o governo pode fazer para reduzir e melhorar os problemas, reduzindo, né, os problemas e aumentando a liquidez financeira? Eu acho que o governo está fazendo coisas muito significativas, né? Tivemos um debate desde dezembro que existia uma questão da necessidade do Fundo Garantidor. O Fundo Garantidor saiu nos últimos 30 dias, o que trouxe uma maior tranquilidade no interbancário, no empréstimo entre bancos, que era um gargalo. O financiamento. Quem toma mais risco para empresas ou tem nichos de mercado são empresas, os bancos médios. Os bancos médios eles precisam de funding. O funding é dado pelos grandes bancos. Então, o Fundo Garantidor, que transformou em um risco menor, um risco mais aceitável nos bancos menores, ou seja, reduziu o risco, eliminou o risco, porque o Banco Central assume esse risco, fez com que fluísse novamente o dinheiro para os bancos menores e o crédito, principalmente o crédito importante é o capital de giro. O capital de giro voltou ao mercado. Para crescer mais e mais rapidamente, o governo tem que continuar, aí não é o governo, é o Banco Central, a redução da taxa Selic, da taxa de juros básica da economia. E as pressões de redução do spread, para poder reduzir o custo financeiro, que faz parte, inclusive, do custo do Brasil, né? As taxas de juros muito altas. Evidentemente, para conseguir fazer isso, tem que mexer na poupança. E aí é uma questão que não é tão simples, mas eles estão lidando com essa questão. Eu acho que está aí, acho que se acelerar muito pode ter problema. Então, eu esperaria que a taxa Selic abaixaria 1,5%, 2% mais rapidamente, mas eu não sei se é possível, tendo em vista que você tem que mudar todas as regras da poupança. Né? E o risco da inflação também, que você tem que tomar cuidado, né? O risco da inflação é verdade, a gente sempre tem esse problema da inflação, mas eu não vejo assim um risco grande da inflação. Acho que hoje existe um risco muito grande de novamente uma taxa de câmbio errada, né? Ou seja, novamente um fluxo financeiro de curto prazo que faz com que a taxa de câmbio seja subvalorizada. Então, como resolver isso? O Banco Central tem que continuar comprando dólar para manter, senão as indústrias... exportadores vão ter problema. Não é só exportadoras, isso é um negócio interessante. As empresas exportadoras vão ter problema, precisam subsidiar, não é só as exportadoras, não são só as exportadoras, são empresas também de consumo local. Por quê? Porque com o câmbio desvalorizado, você aumenta também o nível de importações, principalmente nos bens de consumo. Isso faz com que enfraquece a indústria local. Enfraquece a indústria local, enfraquece o nível de emprego local. Né? Então tem isso, tem a reforma tributária que tem que ser mexida para essa... Imagina, quer dizer, você reduzir o IPI dos carros fez com que efetivamente fique claro... momentâneo, né? E fique claro que você se reduzir impostos, eventualmente a carga tributária reduz, mas o volume de impostos que você arrecada aumenta. Então, a quantidade de negócio aumenta. Aumenta. Então a carga tributária é uma coisa que tem que mexer. Ou seja, os problemas efetivos do Brasil referentes à reforma tributária, a questão do câmbio, a questão da infraestrutura permanecem. Né? Eu até diria que essa pequena parada de 6 meses da crise é uma coisa até que... Essa aliviada. Até que pode ter sido uma coisa proveitosa para dar uma segurada. Agora não pode perder a referência que essas reformas têm que surgir. Para a coisa conseguir evoluir, ser autossustentável. Sem dúvida. E como você acha que as empresas e as pessoas devem proceder para enfrentar e ultrapassar essa crise que nós estamos vivendo? Você vai para a rua, etc.
vão nas pessoas. As pessoas têm que continuar trabalhando cada vez melhor. Vestindo, comendo, divertindo. Vestindo, comendo, se divertindo, se qualificando, preservando seus empregos, trabalhando bem nas empresas para que as empresas vão bem. Ou seja, tem que vestir a camisa da empresa para manter a atividade rentável da empresa para que os empregos continuem a ser gerados. Com certeza. Tá certo? Isso é uma questão das pessoas. Do ponto de vista das empresas, o que as empresas têm é que negociar os prazos, ou seja, alongar os prazos necessários para fazer o seu funding, né? A sua administração de recursos, de fluxo de caixa, de capital de giro, enquanto o financiamento via questões tradicionais, que são bancos ou desconto duplicadas, etc., não voltem, né? Então, e tomar um pouco de cuidado com o crescimento. Numa época de crise, se você começa a querer crescer muito rápido, perspectiva, por exemplo, do setor de recuperação de crédito é uma perspectiva muito boa. Agora, se você começar a apertar muito, a investir muito, você pode ter problemas de crescimento. Então, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, eventualmente, quando você vai querer crescer muito rápido, necessita tomar dinheiro, você esquece tomar algumas recursos. Coisas, né? Qualidade de serviço. Mas principalmente recursos. Você vai precisar, para crescer, tomar recursos no mercado e, eventualmente, esses recursos no pior não existam. momento. E aí o negócio pode travar. Então, tem que ter muita compatibilidade no jeito de administrar as empresas. E você acha que há possibilidades de negócio no momento da crise? Como você vê isso? Existe? De negócios em geral. De negócio, de oportunidades. De oportunidades sempre. Olha, eu acho, certamente, em toda crise existem oportunidades, mas não só na crise. É muito melhor você usar as oportunidades na época do boom, na época do crescimento, do que na crise, né? Se você tem uma epidemia, grandes oportunidades vão surgir no setor de medicina, né? E de vacina, mas não é por isso que você gosta que tem epidemia. Então, para vender remédio de vacina. As oportunidades vão existir, sempre existem, mas não é por causa disso que a gente quer crise. A gente quer o crescimento econômico. Com certeza. E oportunidades é o crescimento econômico. Né? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa e gostaria de deixar aberto aí para as suas considerações finais. Tá bom, eu que tenho que agradecer, Luísa, particularmente você e a sua empresa, Mandavil, por dar essa oportunidade da gente poder falar. E conta com a gente no que for possível nessas discussões que interessam ao setor, ao segmento de recuperação de crédito. E fica aí o convite para a gente continuar a fazer coisas em conjunto. Com certeza. Então, obrigado. Muito obrigado.